Hello there, aqui é a Fabiana Lara do inglesja.com com mais uma edição do Café com Inglês. Hoje eu quero te contar sobre duas palavras muito importantes. Não importantes porque elas são utilizadas sempre, mas importantes porque elas não são utilizadas muito corriqueiramente e por isso causam um certo, não embaraço, mas uma certa confusão. Por quê? Essas palavras são exatamente iguais a palavras muito parecidas em português. Então vamos lá. Palavra número 1 é propaganda, ok? E eu não tô zoando não, se fala assim em inglês. Propaganda. Se escreve exatamente da mesma forma como nós escrevemos em português, porém o significado é um pouco diferente daquele que nós utilizamos em português. É aquela diferença sutil para fazer com que a frase, o parágrafo, fique com uma conotação completamente diferente. Por quê? Propaganda, normalmente, é um nome utilizado para descrever não só uma propaganda, como se fosse a propaganda da Gillette, propaganda da Dove, alguma coisa assim. Não, normalmente propaganda é quando talvez um órgão do governo, algum partido político, ou às vezes até uma empresa monta talvez uma propaganda, ou talvez um discurso, ou talvez algo escrito com uma intenção, uma segunda intenção de ou manipular o público ou fazer com que exista uma crença que está em segundo plano. Por exemplo, se fala muito sobre Hitler. Hitler é exemplo para tudo. E ele utilizava muito dessa propaganda para o quê? Propagar as ideias, os conceitos políticos que ele acreditava. Então não era que era propaganda do Hitler dele sorrindo, né, fazendo paz e amor e coisas assim, mas era propaganda no sentido de influenciar a mente das pessoas com a mensagem que estava sendo passada, tá? Então normalmente quando se fala propaganda é um alerta, né? É uma crítica àquela mensagem dizendo não, esse conteúdo, esse material tem uma segunda intenção por trás que normalmente é política, ok? Outra coisa é agenda, ok? Agenda é muito parecido com propaganda. Por quê? Se escreve da mesma maneira como a gente faz em português, porém também tem esse segundo sentido. Quando, por exemplo, vamos supor que os Estados Unidos envie alguém lá pro Iraque ou pro Irã. Não estamos falando de agenda, de calendário, de data, ok? Mas agenda é praticamente aquela segunda intenção, que é a mesma noção da propaganda, né? A agenda que os Estados Unidos têm ao ir lá para aquele país, seja lá qual for, normalmente é simplesmente os itens de interesse político deles mesmos, ok? Então, quando a gente fala hidden agenda, uma agenda escondida, ou então a sua própria agenda, é que você tem os seus valores e os seus propósitos, e isso não tem nada a ver com colocar algo na sua agenda, né? Marcar um médico na sua agenda, mas é você querer completar, vamos dizer assim, a sua missão, seja de modo bem direto ou de um modo mais indireto, utilizando da propaganda, por exemplo, entendeu? Dando uma desculpa, né? Você talvez vá a uma reunião com a intenção de conseguir outra coisa, porque você tem a sua própria agenda. Agenda é aquilo que você quer fazer que não está público, ok? Então, vamos lá. Propaganda não é bem propaganda, mas é uma propagação de ideais normalmente políticos. E agenda é aquilo que você deseja, né? Aqueles itens que você gostaria de completar, conquistar, que não estão
muito claros para o público, para aquela outra pessoa que está lidando com você, alright? Se você gostaria de ter mais exemplos, dá uma jogada em propaganda no google.com, propaganda ou agenda, e você vai ver as frases, né, onde estão inseridas, principalmente em notícias. Se você clicar na aba de notícias, você vai ver exatamente em qual contexto isso está inserido, e eu acho que você vai conseguir pegar rapidinho o que a gente quer dizer com isso, alright? Bom, it's everything for today. That's all I have for you today. If you have any questions about how to learn English, specific words, grammar questions, anything at all, just write your question down below, please, and also like your own comment. Like this video and subscribe here somewhere, and I'll talk to you soon. Take care.